A aula de hoje é sobre islamismo. Nós vamos estudar da origem da religião islâmica na Península Arábica, que até então não possuía nenhuma unidade política, até o fim da dinastia Abássida, quando o islamismo sai do controle dos povos árabes. Vamos lá, começando justamente com a Península Arábica e a sua caracterização antes que Maomé criasse a religião islâmica. A Península Árabe, antes que Maomé unificasse a religião sob seu controle islâmico, teocrático, portanto, era uma religião politeísta. As cidades da Península Arábica, como Meca, o Yatreb, a futura Medina, eram cidades que viviam do comércio e do comércio religioso. Meca, por exemplo, possuía centenas de templos para centenas de deuses. Cuidado! Um desses templos, um desses cultos na cidade de Meca era a própria Kaaba, o cubo, a construção que protege a Pedra Negra. Isso mesmo, entre as centenas de deuses que povoavam e eram cultuados em Meca, já havia o culto ao Deus único. É irônico, o culto ao Deus único numa cidade politeísta. Segundo a mitologia islâmica, a Kaaba havia sido construída originalmente por Abraão e seu filho Ismael para guardar a Pedra Negra, que, segundo a mitologia islâmica, era originalmente branca, mas pelos pecados do mundo tornou-se negra. Muito bem, Meca e a Península Arábica, regiões politeístas. A Kaaba, que é um objeto sagrado do islamismo, já estava lá antes que o islamismo surgisse. Muito bem, como que essas cidades estavam organizadas politicamente? A Península Arábica, antes da Maomé, não possuía unidade política. Cada cidade se virava. A conexão entre uma cidade e outra, as rotas de comércio entre uma cidade e outra, eram feitas pelos famosos beduínos, nômades do deserto que circulavam entre as cidades, criando justamente essas rotas de comércio. Aí vamos ver o que acontece quando Maomé aparece. E vamos entender um pouquinho da sua história, porque ela é importante para compreender alguns elementos do islamismo. Vamos lá. Muito bem, agora vamos estudar um pouquinho da vida do Maomé para podermos entender alguns elementos que compõem a religião islâmica. Maomé e sua família eram da tribo dos Coaxiritas. Os Coaxiritas eram uma tribo relativamente influente em Meca, afinal, eram responsáveis por cuidar da Kaaba, o templo que protegia a Pedra Negra. Portanto, isso nos leva a concluir que provavelmente Maomé e sua família, a tribo dos Coaxiritas, já eram monoteístas, mas a base da religião islâmica ainda não havia sido lançada. Maomé, um órfão de pai e mãe, criado pelo avô e pelo tio, que eram ambos comerciantes, viajava muito pela Península Arábica. E é isso que explica que o seu exercício profissional como comerciante, como viajante, tenha colocado Maomé em contato com o judaísmo e com o cristianismo. Por isso, alguns elementos da religião judaico-cristã aparecem dentro do islamismo. Aos 40 anos, a vida do Maomé muda radicalmente, porque ele, ao casar com a viúva Khadija, adquire uma fortuna e pode parar de viajar e se dedicar exclusivamente à criação das bases do islamismo, que é o que nós vamos ver agora, o nascimento da religião islâmica após o casamento de Maomé com a viúva Khadija. Vamos lá. Logo após seu casamento com a viúva Khadija, Maomé pôde se dedicar à criação de sua religião. Segundo a mitologia islâmica, Maomé se retirava para a caverna no Monte Hira, na cidade de Meca, e lá recebia a visita do anjo Gabriel. Note, um anjo que faz parte da constelação mitológica judaico-cristã. Esse anjo, anjo Gabriel, recitava para Maomé suras, versos. Recitação em árabe é Corão. A coleção dessas recitações ao Corão, a recitação. Ao todo são 114 versos ou 114 suras. Assim está nascendo um dos livros sagrados do islamismo, o Alcorão, segundo a mitologia islâmica, recitado pessoalmente do anjo para Maomé.
Ocorre que Maomé, assim que começa a receber os versos do Alcorão, tenta converter a cidade de Meca. Os primeiros convertidos são, claro, a sua família. Contudo, a cidade de Meca, lembre-se, era uma cidade politeísta e vivia em grande parte do comércio religioso que havia em Meca. Maomé propõe a destruição de todos os demais templos e cultos e a permanência de apenas um único Deus, e que todos deveriam ser muslim, ou seja, submissos a esse único Deus. É claro, Maomé é perseguido e inclusive ameaçado de morte. Por isso, precisa migrar de Meca para Iatrebe. Esse momento em que Maomé deixa a cidade de Meca rumo a Iatrebe é chamada Hégira, no ano 622 do nosso calendário judaico-cristão. Para os islâmicos, o ano de 622 marca o início do calendário islâmico, o ano zero do calendário islâmico. A Hégira é a migração ou fuga de Maomé de Meca para Iatrebe. Lá em Iatrebe, Maomé converte a cidade muito rapidamente. Em apenas 8 anos, a cidade já estava sob controle do Maomé, um exército estava montado e a cidade era rebatizada de Iatrebe para Medina, a cidade do profeta. Maomé retorna então a Meca, retoma a cidade de Meca em 630 d.C. e finalmente promove a unificação de toda a Península Ibérica. Isso mesmo, vou revisar. O anjo revela os versos a Maomé, o Alcorão, 114 suras ou versos do Alcorão. Maomé tenta converter a cidade de Meca, migra para Medina, Hégira, ano 622, zero do calendário islâmico, retorna a Meca, toma a cidade de Meca, destrói todos os templos exceto a Caaba, promove o culto a Deus único e a unidade teocrática da Península Arábica, ou seja, a Península Arábica vira um império islâmico sob controle de Maomé. Ocorre que Maomé irá morrer no ano 632 d.C. e seu corpo será enterrado na cidade de Medina, assim completando o ciclo, nascido em Meca, enterrado em Medina, sacralizadas as duas cidades. Uma vez unificada a Península Arábica sob controle de Maomé, nós temos formuladas as 5 práticas da religião islâmica. A profissão de fé, que é a própria declaração que dá nome à religião, Islã, submeter-se a Deus. E o nome do praticante da religião, Muslim, aquele que se submete a islamismo, e o muçulmano, religião e praticante. Profissão de fé, a primeira das práticas. A peregrinação a Meca, obrigatória pelo menos uma vez na vida para todo muçulmano para visitar a Caaba, o templo da Pedra Negra. As 5 orações diárias, todo muçulmano deve obrigatoriamente rezar 5 vezes por dia, sempre voltado, prostrado para Meca. O tributo, uma espécie de dízimo que todo muçulmano deve pagar, ou em forma de dinheiro para a própria mesquita, ou em forma de auxílio, em forma de caridade para algum muçulmano que necessite. Por exemplo, um muçulmano que não tenha dinheiro para ir a Meca fazer a peregrinação. O tributo pode ser usado para fornecer a esse muçulmano carente o auxílio para ir até Meca. E finalmente o jejum, um mês de jejum em que o muçulmano não deve se alimentar ou beber líquidos ou mesmo fazer sexo com sua esposa do nascer ao pôr do sol. Assim completamos as 5 práticas da religião islâmica. Após a morte de Maomé, teremos o início do califado. Califa é a palavra em árabe para substituto. Traduzindo, quem será o substituto de Maomé no controle do Império Islâmico? Enquanto Maomé estava vivo, a Península Arábica era domínio de Maomé. A Arábia Islâmica, Maomé. Após a morte do Maomé, o que se verá é a expansão dos domínios islâmicos para além da Península Arábica, mas ainda sob controle dos árabes. Ou seja, os árabes islâmicos deixarão a Península Arábica e controlarão outras regiões não árabes. Mas enquanto os árabes estiverem controlando esse império que se expande, nós teremos o califado árabe islâmico. O califado é dividido em 3 etapas. Uma primeira fase que vai da morte do Maomé até 661, chamada primeira fase, quando parentes do Maomé, Omar, Osman e Ali, assumem
esse califado, são substitutos de Maomé. Uma segunda fase chamada dinastia Omíada e uma terceira fase, a dinastia Abássida. Na primeira fase, aquela que vai da morte do Maomé até 661, se caracteriza a formação das duas grandes dissidências islâmicas. Os xiitas, mais radicais, mais conservadores, mais tradicionais, contudo, menos numerosos. Xiitas, menos numerosos, mais radicais. Shiit Ali, aqueles que seguem Ali. Os xiitas pregam uma dinastia sanguínea. É preciso que hajam parentes de Maomé para serem seus substitutos. Os sunitas, a outra dissidência, os rivais dos xiitas, acreditam que a palavra revelada pelo anjo Gabriel através do Alcorão precisa de uma interpretação, de uma adaptação à mudança dos tempos. Essa adaptação, essa interpretação é chamada de Sunnah. Alcorão, livro sagrado, Sunnah, interpretação do Alcorão. Os que seguem a interpretação são chamados de sunitas e, é claro, recebem aí a rivalidade dos xiitas. Primeira fase, portanto, parentes do Maomé assumem o califado e surgem as duas grandes dissidências do islamismo, xiitas e sunitas. Xiitas menos numerosos, mais radicais. Sunitas mais numerosos, menos radicais. Sunitas, os que seguem a Sunnah. A seguir, temos o controle da dinastia Omíada. A capital do Império Islâmico, que até então era Meca, passa para a cidade síria de Damasco e se inicia um processo de jihad, guerra santa, expansão militar dos domínios islâmicos, tomar territórios e converter os povos dominados ao islamismo. Mas cuidado, a dinastia Omíada ainda é uma dinastia árabe islâmica. É nesse momento, entre 661 e 750, que ocorre o domínio, o controle do norte da África pelos islâmicos e da famosa Península Ibérica, que você conhecerá mais tarde como o território de Portugal e Espanha. Só para você sentir um gostinho do que vem por aí, quando Portugal e Espanha se formarem, a formação da monarquia portuguesa e a formação da monarquia espanhola passa pela expulsão dos islâmicos da Península Ibérica. Então é nesse momento, dinastia Omíada, que ocorre a islamização árabe do norte da África e da Península Ibérica. Para você recordar, em 732 d.C., o grande imperador carolíngio Carlos Martel derrota os omíadas na Batalha de Poitiers, impedindo que os omíadas, árabes islâmicos, entrassem no Reino Franco, o grande representante medieval cristão. Se os omíadas tivessem derrotado Carlos Martel, eles teriam avançado para além da Península Ibérica e teriam islamizado a Europa inteira. Já pensou? A nossa história seria radicalmente diferente. Muito bem, vamos agora à dinastia Abássida. Finalmente chegamos no Califado Abássida, que vai de 750 a 1258, quando o controle do Império Árabe Islâmico deixa de ser exclusivo dos povos árabes e passa por persas, turcos e até egípcios. No Califado Abássida, a capital muda para Bagdá, atual Iraque. O Califado Abássida é marcado por grande desenvolvimento intelectual, artístico, filosófico e científico. Assim, concluímos o nosso estudo sobre o Império Islâmico, seu nascimento. Vamos agora passar rapidamente, resumindo cada uma dessas etapas para você rever esse assunto. Muito bem, vamos passar rapidamente pelos passos que nós caminhamos para entender o islamismo durante essa aula. Primeiro, nós vimos que a região da Península Arábica era uma região sem unidade política, politeísta, mas que continha já na cidade de Meca o templo da Kaaba, que protege a Pedra Negra. Depois nós vimos, num segundo passo, que a família de Maomé, que o criou, seu avô e seu tio, era de caixeiros viajantes, de comerciantes, e que essas rotas de comércio que Maomé percorreu com sua família o levaram a entrar em contato com o judaísmo e o cristianismo, que compõem a religião islâmica, que ajudam a compor a religião islâmica. Finalmente, Maomé casa-se com a viúva Kadirra, que permite a ele deixar a vida de comerciante, de itinerante, e se dedicar apenas à fundação das bases do islamismo. Nasce a religião islâmica quando o anjo Gabriel recita
os versos que formarão o Alcorão mais tarde. Recitação, Corão. Versos do Alcorão, as suras. São 114 versos ou suras. Após isso, Maomé tenta converter Meca, foge para Medina ou Yatreb, a chamada Hégira, ano zero do calendário muçulmano, retorna a Meca, toma a cidade e unifica a Península Arábica sob seu controle. Está nascido o Império Islâmico de poder teocrático com Maomé no poder. As bases da religião estão lançadas, quais sejam a profissão de fé, a peregrinação a Meca uma vez na vida, as 5 orações diárias, o tributo, uma espécie de pagamento, o dízimo que todo muçulmano deve cumprir, e o jejum de um mês que o muçulmano deve fazer entre o nascer do sol e o pôr do sol. E finalmente, após a morte do Maomé, o período do chamado califado, os substitutos, 3 fases. Uma primeira fase onde nascem as 2 dissidências do islamismo, os xiitas e os sunitas. Depois a dinastia Omíada, com capital em Damasco, quando os islâmicos tomam o norte da África e a Península Ibérica. E, enfim, a dinastia, o califado Abássida, cuja capital era Bagdá e é marcada por um crescimento artístico, filosófico e científico, até que o Império Islâmico seja fragmentado pelo controle dos persas, dos turcos e até dos egípcios. Você viu a aula sobre islamismo? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ser avisado quando novas aulas estarão no ar. Fui.